Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria convidar os irmãos que estão aí fora para adentrar, possam estar tomando seus assentos. É uma alegria para mim, uma satisfação mais uma vez estar aqui, né? Estar retornando dessas semanas de embarque, de estar reencontrando os irmãos e estar cultuando juntamente com os irmãos. Vamos iniciar esse culto orando. Queria pedir ao pastor Alex se estivesse orando para a gente, por favor. Pai, nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias, e hoje, Pai, não é diferente. A sua presença aqui é real, Pai. O Senhor prometeu e cumpre com a sua palavra, porque a palavra é verdadeira e ela vai se cumprir a cada dia. E por isso, nesta hora, Pai, nós louvamos o teu nome pela tua presença, Pai. E que cada um aqui, Pai, cada um de nós, estejamos aqui, ó Pai, com os nossos corações abertos, com o nosso espírito, ó Pai, aberto, para receber de Ti tudo que o Senhor tem para nós. Mas também, ó Pai, que aceita de nós a adoração, o culto, o louvor que nós vamos te prestar, Pai. Nesse momento, ó Pai, opera aqui no nosso meio. Age, ó Deus, faz mudanças, toca no coração. O Senhor Deus faz tudo que o Senhor quiser fazer, Pai. Nós invocamos o teu nome no sentido, ó Pai, porque a tua presença já está aqui. Nós invocamos o teu nome no sentido de ação, de manifestação, de ação nos corações das vidas, fazendo a obra que o Senhor veio para fazer, Pai. Ó Deus, abençoe o teu povo, Pai. Estende tua mão nesta hora, a hora de cada dia. Nós não queremos sair daqui como entramos. Por quê, Pai? Porque nós precisamos ser transformados de dia em dia, de fé em fé, de glória em glória. Nós precisamos ser cristãos, Pai de amor, que não tem a mesma vida o ano inteiro, mas que todo dia nós temos experiências, nós temos comunhão contigo. É um Deus de novidade, é um Deus de presença, é um Deus que muda situações, é um Deus que faz as coisas acontecerem. Por isso, Pai, louvado seja o teu nome. Nós queremos, então, nesta hora, que haja uma interação do espiritual com o natural, para que o teu nome seja honrado, o teu nome seja glorificado. Aceita, Pai, a nossa oração. Nesse momento, Pai, de pandemia, onde muitas coisas, Pai, que nós fazemos antes, não podemos fazer, não podemos abraçar os nossos irmãos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, muda essa questão, Senhor. Quebra, ó Deus, essa ação, ó Pai, para que nós possamos estar em comunhão. Eu sei que para estar em comunhão com o irmão, precisa abraçá-lo, porque o Espírito que nos une é o Espírito Santo. Por isso, Pai, louvado seja o teu nome, mas que a gente possa vencer essa pandemia, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, para que nós possamos estar juntos, possamos estar unidos, como um exército, ó Pai, formado para a glória do teu nome. Abençoa, ó Deus, a mensagem, a palavra que vai ser pregada nesta noite, e que ela encontre corações receptivos, para que ela possa vir a produzir aceito para a glória do teu nome. Assim nós te oramos, ó Pai, agradecidos, no nome santo, maravilhoso, doce de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria convidar o Ministério de Louvor. Vamos louvar o nosso Deus, declarando que Ele é a estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos traz a paz. Um agora e depois a gente louva dois no final. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em suas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a sua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Vamos declarar, nós
nossa estrela. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, Te louvamos, Senhor. ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta sobre cada um de nós, Jesus. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em suas mãos Em suas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é a sua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. manifesta sobre nós. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, De coração, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. aleluia, glória a Deus, amém. Glória a Deus. Eu queria convidar os irmãos para que a gente pudesse meditar como uma palavra de introdução na carta aos Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, para que a gente possa compreender, mas
A ênfase será do versículo 3 em diante, do 3 ao 8. Carta aos Romanos, capítulo 12. Carta aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Senhor seja exaltado em nosso meio. Bendito seja o Deus. Diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense em si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho desse versículo 3 em diante, porque na verdade o versículo 1 e o 2 eu li para que tenhamos a compreensão do que Paulo, porque Paulo, como ele pode falar algo assim, solicitar algo assim para a igreja de Deus. Isso não é algo simples. Ele vem falando a partir do versículo 3, a partir desse versículo 3, que nós não venhamos a pensar em nós em sobremaneira, devemos pensar em nós na medida do limite, e devemos pensar mais no nosso próximo no sentido de como um todo. Mas para que ele chegue a falar isso, ele fala primeiro que nós devemos entender e compreender o que de fato. Nesse versículo 1, ele diz que culto é um sacrifício vivo, é o nosso corpo como sacrifício vivo, perfeito, santo e agradável a Deus, que esse é o culto racional. Nós meditamos sobre isso há algum tempo atrás, e eu pude, com o tempo necessário, expor esse entendimento, de que culto, esse momento que nos reunirmos, é o nosso momento de celebração. Isso é um momento muito alegre, feliz, satisfatório para a gente, mas que na verdade o nosso culto é a nossa vida, e é o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No segundo versículo ele vem nos dizendo o seguinte: olha, se compreenderam o culto, agora não se permitam ser moldados pelo tempo de vocês. Olha que Paulo escreveu isso há muito tempo, mas hoje nós vemos as influências do nosso tempo. Então ele vem nos trazendo a memória: olha só, não se deixem se levar pelas condições que vocês estão vivendo, independente das condições, independente do que vocês estão passando, independente da pandemia, independente da ausência, independente do que for. Ei, lembre-se de que o Espírito Santo habita no meio de vocês, e não se amoldem àquilo que o mundo tenta vos impor, mas permita-se de que o Espírito Santo vos molde. Esse é o mais importante. Permita-se de que o Espírito Santo os molde. Então, trazendo essa compreensão do que é culto, e trazendo o entendimento de que devemos permitir que o Espírito Santo nos molde, então agora Paulo vem falando o seguinte para a gente: olha, pela graça que nos foi dada, digo a cada um de vocês que não pense em si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que repartiu a cada um de vocês. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça do que nos foi dado. E assim ele vem descrevendo alguns desses dons. Paulo, então, depois de nos trazer essa compreensão, ele nos dá uma responsabilidade.
essa compreensão nos dá uma responsabilidade e nos dá também a necessidade de uma compreensão da necessidade de sermos suportados. Ele diz o seguinte: olha, dentro desse corpo, é interessante que não venhamos a pensar em nós mesmos. É interessante que não venhamos a pensar em nós mesmos sobremaneira, seja no esforço para fazer, seja na responsabilidade de que você não vai fazer tudo. Olha, se o pé que caminha tropeça, a mão a primeira a parar para que o corpo não sofra. Então, um corpo de Cristo, ele tem diversos membros, mas cada um tem a sua função dentro desse corpo. O interessante é que cada função tente fazer isso com excelência, uma vez de que esse é o nosso culto, depois de ter explicado isso. Só que isso nos traz a compreensão de que cada um de nós aqui tem uma responsabilidade e uma honra diante de Deus, de estar aqui. Nós fomos plantados aqui com um chamado para exercer algo diante de Deus. Tenha certeza, meu irmão, que não é apenas 5 ou 10% da igreja do Senhor, que às vezes está aqui na frente, ou que está sentado, que exerce uma responsabilidade aqui. Ele diz para a gente: olha, aquele que é segundo profecia, então será segundo a proporção da fé. Aquele que é ministério, então se dedique. Olha, ao que exorta, faça-o com dedicação. Olha, ao que contribui, faça com generosidade. E o que preside, faça com zelo. O que exerce misericórdia, faça com alegria. Então, meus irmãos, as responsabilidades não são somente essas visíveis. Cada um de nós tem uma responsabilidade dentro do corpo. E saiba você que aquilo que você não se esforça a fazer com excelência em primeiro lugar, há necessidade de alguém fazer. Quando o pé manqueja e tropeça, a mão sofre, porque a mão não foi feita para ir ao chão, ela foi feita para pegar, mas ela não vai deixar o corpo cair, ela vai sofrer o impacto para parar a dor. Então, esse é o primeiro entendimento que ele nos dá acerca desse corpo. Aquilo que não fazemos com responsabilidade ou com o máximo esforço, Deus fará com que outras pessoas façam, às vezes nem tão capacitadas, às vezes não chamadas para isso, mas Deus abençoará para que essa pessoa faça. O segundo ponto é que em mesmo instante que esse pé tropeça e essa mão ampara, essa mão suporta, ajuda para que ele se levante de novo e o pé continue a caminhar. Então, diante da responsabilidade do corpo, nós temos também o suporte pelo próprio corpo. Somos nós, irmãos, que somos responsáveis por cuidar de nós mesmos. Não no sentido de sermos independentes e agora ninguém lá fora vai cuidar de nós. Não. A igreja do Senhor é cuidada, o corpo do Senhor é cuidada pelo corpo do Senhor. O Senhor demonstra o seu amor por nós, por meio de nós mesmos. Muitos irmãos têm sido frustrados por achar que Deus deve enviar um anjo e esse anjo tem que se manifestar aqui para falar algo a você. Muitos irmãos têm sido frustrados por não ouvir a voz de Deus, porque acha que Deus só habita no sobrenatural, quando na verdade Deus tem expresso o amor dele por meio exatamente desse relacionamento dos irmãos, por meio exatamente dessa mão que vai ao chão, sofre o arranhão para que todo o corpo não padeça. Isso é amor de Deus dentro do seu corpo. Então, meus irmãos, essa compreensão só pode adentrar os nossos corações se de fato soubermos e entendermos o que é culto, se estivermos dispostos a permitirmos que o Espírito Santo nos transforme, nos molde, e então, preenchidos dessa compreensão, estivermos dispostos a fazer a nossa função dentro do corpo, exercer a nossa função dentro do corpo. Cada um de nós tem uma honra a estar aqui. Então que possamos desenvolver-nos, seja no ajudar a limpar, seja numa ligação, seja no cuidar, seja na generosidade de contribuir, mas que possamos ser ativos dentro do corpo. Deus não fez nada no corpo humano que não tenha uma função. Muitas pessoas dizem que às vezes existem glândulas, existem algumas coisas
que não servem para nada, mas certamente servem para alguma coisa. Elas podem ter pouca função, ou elas podem não ter uma função aparente, mas certamente, quando elas são retiradas do corpo, o corpo sofre e sente. Então, que possamos compreender que Deus nos ama e demonstra o seu amor por meio de nós, e que o Senhor possa completar essa mensagem no nosso coração. Queria convidar mais uma vez o Ministério de Louvor. Vamos colocar de pé. Você que trouxe a sua oferta, pode colocá-la diante do Senhor. A primeira canção é uma canção nova para a gente, mas não tão nova assim, para aqueles que já acompanham as redes sociais, YouTube. Então vamos declarar: Hosana, o nosso noivo, o noivo da igreja vem. E nós então queremos entregar a Ele tudo o que somos, nos rendendo em verdadeira adoração.
depois é necessário que estejamos em contínua oração, preparando o caminho do Senhor para cada um de nós.
Você pode assentar. Gostaria de convidar nosso pastor Carlos Eduardo para estar com a mensagem. Senhor te abençoe e te use em nome de Jesus. Graças e paz, irmãos. Amém. Nós temos aqui aproveitado esse tempo, esse retorno, né, para meditar na palavra de Deus e nas coisas que tem nos feito compreender e se apropriar pela fé de verdades essenciais do Evangelho. Nós temos tentado aqui trazer à mente um entendimento das coisas essenciais do Evangelho, das bases do Evangelho, daquilo que é realmente fundamentos importantes, como a graça de Deus, né? E nós compartilhamos aqui, na semana passada, uma palavra que nos mostrou que a graça de Deus é a mesma graça que nos salvou, que se manifestou salvadora. Ela também é educadora, ela é pedagógica e ela nos instrui. Essa é a palavra que Paulo escreve a Tito, pastor da igreja da ilha de Creta, instruindo que ele então ensinasse essa verdade. Então nós vimos ali no capítulo 2, a partir do verso 11, que essa graça nos educa no passado, nos mostrando que nós estávamos andando em pecado, que nós estávamos tendo uma conduta pecaminosa. E ela nos instrui, nos ensina que nós não estamos atrás de mudança de comportamento, mas que o nosso comportamento está envolvido em condutas de pecado, e que Deus não se agrada disso. Mas ela nos ensina que é através da transformação do entendimento, como foi lido agora pelo pastor Andrei, é que nós vamos então mudar de conduta. Então nós não estamos atrás de um esforço que gere mérito para nós. Nós estamos confiados na graça, que a graça vai nos conduzir, vai nos educar, para que, transformado o entendimento, possamos mudar a nossa conduta. E é isso que ele vai dizer lá, que no presente momento a nossa conduta muda, se transforma de tal maneira que nós possamos a nos relacionar corretamente com nós mesmos, com os nossos irmãos e com Deus. Então veja que a palavra de Deus, ela vai nos trazendo uma compreensão daquilo que a gente já sabia. A gente sabe que é importante fazer um regime, a gente sabe que é importante muitas vezes entrar numa dieta, principalmente diante dessa pandemia, aí a gente sempre ganha uns quilinhos a mais, mas a consciência de que isso é salutar nos faz ir até o fim nessa dieta. Então eu queria compartilhar com os irmãos um texto que está em Colossenses capítulo 3, onde Paulo instrui essa igreja em Colossos, esses irmãos em Colossos, para que eles possam então compreender a verdade aqui estabelecida, uma verdade que já é conhecida, não há nada de novo aqui que eu vou falar, mas compreendendo isso, possa então ter de Deus a graça de ser educado nessas verdades. Então, para todos que estão aqui, uma boa noite, que Deus abençoe muito sua vida, você que está em casa nos ouvindo também, que Deus realmente alcance o seu coração, que essa palavra seja de muita instrução para a sua vida, de compreensão para a sua mente, ser transformada pelo poder dessa palavra que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, que vem o quê? Transformar a nossa mente e romper sofismas, né? Para que a gente possa então compreender verdades. Sofismas são falsas verdades, né? São mentiras disfarçadas de verdade. Então, para que a gente possa entender plenamente a verdade, a palavra de Deus vem com poder para quebrar os sofismas da nossa vida. Então, Colossenses capítulo 3,
Nós vamos ler aí a partir do verso 1. Acompanhe comigo a leitura. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus efeitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Até aqui. Convido você a fechar seus olhos. Vamos a Deus em oração. Senhor, bom é estar nos teus átrios e com a clara compreensão de que o Senhor se manifesta nesse lugar por conta da nossa relação, por conta do nosso relacionamento, porque o teu povo aqui, diante desse encontro, gera comunhão e te deseja aqui neste lugar para prestar ao Senhor um culto, ofertar um culto de celebração ao teu nome, porque o nosso culto racional prestamos com nossa vida, dia a dia, como foi dito aqui. Nós queremos te agradecer por esse momento e queremos rogar ao Senhor que o Senhor nos instrua com as tuas verdades. Nessa noite o Senhor venha romper os paradigmas e venha nos esclarecer, nos fazer entender as coisas espirituais que possam estar ocultas no invisível, mas que o Senhor as tem e pode materializar no nosso entendimento, para a nossa compreensão. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, Paulo aqui, ele pretende ainda dar algum entendimento. Ele escreve essa carta e ele tende a dar ainda algum entendimento, alguma compreensão das coisas espirituais. E ele vem, então, desenrolando algumas orientações e algumas instruções à igreja de Colossos, a esses irmãos de Colossos. E aqui no capítulo 3 ele faz uma proposta de esclarecer a esses irmãos como é a vida de unidade com Cristo. Um mistério maravilhoso que esteve oculto por gerações, mas que agora nos é revelado, um entendimento onde Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Então há uma unidade nessa pessoa, Cristo, cabeça, corpo, igreja. E ele então tende agora a esclarecer como isso funciona, e ele então nos propõe, por isso aqui um grande portanto no início desse capítulo. Então, logo trazendo o que já foi dito, para esclarecer o que ele então vai dizer. Ele diz: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ele dá essa instrução porque facilmente nós perdemos o foco das coisas espirituais, esquecendo-nos facilmente daquilo que é mais importante e essencial na nossa vida. E é fácil, nesses últimos dias, ser distraídos pela estratégia de Satanás,
onde nós, com a dificuldade de ter um equilíbrio das coisas, muitas vezes excedemos naquilo que muitas vezes não é tão importante, ou até mesmo naquilo que é salutar para a nossa vida, mas que pelo excesso nós acabamos distanciando daquilo que é primordial. Então, nós temos aí a Netflix, nós temos aí o passeio na praia, nós temos aí tudo isso que é bênção para nós. É bom estar antenado com todas as coisas e é bom desfrutar das coisas. Às vezes nós temos uma falsa compreensão de algumas coisas que a Bíblia nos esclarece, né? Por exemplo, o mundo jaz no maligno, então o mundo é mau. Não, irmãos, o que é mau é o sistema do mundo. A natureza não é má, a natureza sofre por conta do pecado do homem, e ela geme esperando o dia da sua redenção. A natureza é uma coisa boa, e por que não desfrutar de toda a beleza daquilo que Deus criou e viu que era bom? Podemos fazer isso. O problema é que às vezes a gente perde o equilíbrio e excede nessas coisas, e esquecendo de nos atentar nas coisas do alto, nas coisas lá de cima onde Cristo vive. O nosso foco é perdido facilmente com as distrações que temos na nossa geração, que temos no nosso dia a dia, daquilo que o inimigo muitas vezes promove para nós, no excesso da falta de equilíbrio que temos. Então, desfrutar das coisas é pecado, pastor? Não, claro que não. Mas exceder nessas coisas esquecendo daquilo que é primordial, as coisas do alto. Por isso Paulo então traz a atenção desses irmãos dizendo o seguinte: olha, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E depois ele vai esclarecer o porquê. Isso porque, irmãos, nós temos que entender, como nós dissemos na semana passada, né, como Deus vem falando aqui para nós, precisamos não nos esforçar para sermos espirituais, mas porque somos espirituais, porque entendemos a nossa natureza, porque entendemos que nascemos do Espírito, porque agora o que era carne, o que é nascido da carne é carne, de nada tem proveito, mas o que é nascido do Espírito é espiritual, e então ele vive e vive abundantemente na vida que Deus concede a ele. Ele agora tem que andar no Espírito, ele tem que pensar nas coisas espirituais e discernir as coisas espirituais, porque não é o esforço que vai nos levar a ser espiritual, não é aquilo que fazemos e que muitas vezes temos uma concepção errada. Não é porque eu vou estar aqui não faltando um culto, não é porque eu vou estar orando muito, lendo a Bíblia muito, cantando muito para Deus, que Deus então vai me tornar espiritual. Não, Deus já nos fez espiritual, Ele já nos fez nascer de novo, e porque somos assim, cantamos, lemos a Bíblia, oramos, falamos com Ele, cultuamos a Ele, nos encontramos aqui para celebrar a vida que Deus nos deu com abundância. Então, irmão, entenda bem que isso só vem com a transformação do entendimento. Mas Paulo diz, para ter o entendimento transformado, a gente tem que estar no foco, a gente precisa buscar as coisas espirituais, as coisas lá de cima. Podemos viver as coisas dessa terra, não no curso do mundo, mas podemos desfrutar das coisas dessa terra, sem nenhum problema, porque Deus criou essas coisas para nós mesmos. Mas nós não podemos exceder esquecendo das coisas espirituais. Paulo vai dizer, busque as coisas. Se você ressuscitou com Cristo, se você nasceu de novo, se você foi regenerado, gerado novamente, se você é uma nova criatura, busque as coisas do alto. Tenha foco, mantenha o foco. Entenda o que é espiritual e busque conhecer essas coisas espirituais, porque quanto mais você busca as coisas espirituais, mais você consegue discernir, porque somente aquele que é espiritual consegue discernir as coisas espirituais, porque o Espírito vos revela, ele perscruta as coisas ocultas de Deus e nos revela as coisas de Deus.
Então, já que a gente está disposto aqui a repensar o Evangelho de uma maneira a se livrar de algo que era constante e que fazia parte de uma religiosidade, estamos agora desejosos de viver e conhecer e entender o Evangelho puro, simples, objetivo, o Evangelho de Cristo, aquilo que Cristo nos propôs. Nós precisamos então começar a agir como cidadãos espirituais, como nova criatura. Nós precisamos nos comportar nesse mundo como crentes em Cristo Jesus, como aqueles que são filhos de Deus, como aqueles que são filhos de Deus, e por isso nós então nos empenhamos em buscar as coisas espirituais, as coisas lá do alto, onde Cristo vive, não as coisas aqui da terra, porque essas coisas aqui da terra são passageiras, essas coisas daqui da terra são para os carnais. Mas nós que somos espirituais, não porque somos melhor, não porque somos uma outra classe, não, porque nós nascemos de novo e entendemos que dentro da existência de vida, Deus nos concedeu vida em abundância. Então todos existem, mas nós vivemos. Quando eu estava naquela existência pecaminosa, Cristo veio e me deu vida e vida em abundância. E o que é a vida? A vida é a plenitude de satisfação. Aquele que está só existindo nesse mundo, ele anseia por um alívio na alma. E então ele vai buscar coisas às vezes, momentos às vezes, que possam trazer um alívio. Não é alegria, é um alívio. Mas nós que temos a vida de Deus, nós que nascemos de novo, nós que recebemos vida e vida com abundância, nós podemos desfrutar da plenitude de satisfação. Então, para nós não depende se as coisas vão bem ou mal, não depende das circunstâncias. Se tudo vai bem, a gente está bem. Se tudo vai mal, a gente está bem. Porque a nossa satisfação está em Deus, na vida que Ele nos deu, no relacionamento que nós temos. Então eu busco as coisas do alto para discernir isso, para ser transformado no entendimento. E transformado nesse entendimento, eu agora mudo de conduta, naturalmente. Isso flui de dentro para fora. Porque não tem nada mais libertador do que o conhecimento. Porque Deus não quer reconhecimento do seu poder. Deus quer conhecimento da sua glória. Deus quer se fazer conhecido como um Deus que tem autoridade e é cheio de glória. Porque o poder de Deus é manifesto nas coisas criadas. Você olha para a natureza e vê o poder de Deus. Você olha para a criatura e vê o poder de Deus. Olha para um animal e vê o poder de Deus. Olha para a natureza e vê o poder de Deus. Olha para o céu e continua contemplando o poder de Deus. Mas Deus não quer ser reconhecido. Ele não juntou um povo para ser reconhecido, mas Ele juntou um povo para ser conhecido. E nesse relacionamento que nós temos agora com Ele, buscando as coisas do alto, é que nós evidenciamos Deus ao outro. Então lembra que nós já dissemos aqui? Nós não vamos trazer pessoas aqui para dentro para conhecer Deus. Nós vamos levar Deus até elas através da nossa vida de relacionamento com Ele. Nós vamos lá. E quando elas encontrarem, tiverem um encontro com Deus através da nossa vida, porque, irmãos, pensem bem, entendam bem uma coisa. O que Jesus disse a respeito de ver Deus? Quem vê o Filho, vê o Pai. Ora, se eu nasci pelo Espírito de Deus, assim como Jesus foi gerado pelo Espírito, eu também fui gerado pelo Espírito de Deus, eu sou tão filho quanto Ele. E se eu tenho um relacionamento com Deus, e eu vou até uma pessoa que não conhece Deus, quando ela olha para mim, ela está vendo quem? Um filho de Deus. Se ela vê o Filho, ela vê o Pai.
É dessa maneira que nós precisamos entender e viver. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui dentro que não estamos fazendo lá fora? O que é que nós estamos fazendo aqui dentro que não estamos fazendo lá fora? Porque aqui nós olhamos um para o outro e dizemos um para o outro que nós somos filhos de Deus e que Deus habita em nós. Mas e lá fora? As pessoas veem Deus mesmo na nossa vida? Dentro do nosso relacionamento, eles veem Deus? Mas o problema é que a infantilidade da igreja, a infantilidade da nossa vida de relacionamento com Deus nos compromete lá fora. Nos compromete no relacionamento lá fora. Na verdade, a infantilidade do nosso relacionamento nos compromete até aqui dentro, porque nós temos dificuldade de nos relacionar entre nós. E esse é o problema que muita gente, que muitos não querem entrar aqui, porque ao olhar e ver a dificuldade do nosso relacionamento aqui dentro, eles não têm interesse de entrar aqui, porque nós temos dificuldade de nos relacionar entre nós mesmos. É que muitos não querem entrar aqui. E aí dizem: poxa, mas ali esse povo só tem um povo fofoqueiro, um povo intrigueiro, um povo que tem problema, um povo que reclama um do outro, um povo que diz isso, um povo que fala aquilo, um povo que... E o relacionamento muitas vezes lá fora é melhor do que aqui dentro. Então há um mau testemunho, porque nós estamos sendo infantis e carnais. Não estamos buscando o que deveríamos buscar, que é as coisas do alto, que é as coisas do alto, onde Cristo vive. Buscai as coisas espirituais, buscai aquelas coisas que são concedidas do céu para nós. O que a gente precisa, irmãos, não é de mudança de comportamento, mas é de transformação de entendimento. A gente precisa quebrar esse paradigma. Não há esforço nosso que possa resolver o nosso problema. É graça de Deus, mas a graça só vai atuar se nós entendermos, porque é à medida que nós buscamos as coisas do alto, onde Cristo vive, que entendermos e compreendermos aquilo que a gente já sabe, mas agora entendido, agora se apropriando dessa verdade, naturalmente nós vamos mudar o nosso comportamento, o nosso relacionamento, as nossas atitudes. Então veja você, a proposta que Paulo traz aqui para esses irmãos, e que o Espírito Santo de Deus está trazendo para nós, é a clara compreensão de que o nosso foco precisa mudar. Eu não preciso me esforçar em fazer algo, porque lembra que nós já meditamos aqui sobre a vida do bom samaritano? Nós estamos o tempo todo querendo o quê? Uma regra, uma pauta. O que aquele homem da lei, o intérprete da lei, disse para Jesus? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A gente não tem que fazer nada. O que a gente precisa fazer é buscar as coisas do alto, porque quando a gente buscar as coisas do alto, nosso entendimento é transformado, e quando nosso entendimento é transformado, a gente começa agora a confiar na graça, e a graça nos conduz numa vida de conduta totalmente diferente, diante daquilo que Deus deseja para nós como filhos dele. E aí a gente então pode manifestar Jesus em nós, manifestar Deus em nós, porque afinal de contas, o que nós somos? Nós somos cristãos. O que é um cristão? Um pequeno Cristo. Porque quem era Jesus? Jesus era Jesus era o Cristo de Deus. Jesus pergunta aos seus discípulos: olha, o que estão dizendo de mim aí? Uns acham que o Senhor é Elias, outros acham que o Senhor profeta, né? E tal. E vocês?
Pedro, então, Pedrão chega e diz assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou, disseste bem, isso aí foi revelado pelo Espírito. Quem te revelou isso, Pedro, foi o Espírito. Então Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se fez Cristo, Filho do Deus vivo, para que nós possamos ser o quê? Cristo. Que está sendo formado em mim, até que Cristo seja formado em nós, cada um de nós, cada um dos seus filhos. Ora, se foi revelado algo espiritual, se foi revelado algo espiritual ali a Pedro, dizendo que Jesus, ele não disse, tu és Jesus, o filho de José, não, ele teve uma revelação espiritual, tu és o Cristo, ele disse, tu és Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, se Cristo está sendo formado em nós, Paulo vai dizer isso N vezes, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de... Se a gente está imitando Cristo, se Cristo precisa ser formado em nós, no capítulo 4 de Efésios vai dizer que Deus deu à sua igreja apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, para o aperfeiçoamento do santo, até que todos cheguem à varonilidade do varão perfeito, a estatura de varão perfeito, que é quem? Cristo. Nós somos o que, irmãos? Nós somos Cristo. Então, se eu perguntasse aos irmãos aqui, quem eu sou? Vocês iam falar, você é o pastor Carlos Eduardo. Mas se Deus revelasse algo espiritual a vocês iam dizer o quê? Ah, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque Cristo está sendo formado em nós. Nós não temos essa consciência, nós não temos essa compreensão espiritual, nós sabemos disso, falamos disso aqui dentro o tempo todo, mas lá fora nós temos dificuldade. Por quê? Porque isso, a gente ainda não se apropriou disso. Cristo está sendo formado em mim, e se eu for o Filho de Deus, eu vou evidenciar quem? Deus, porque eu vim para que todos possam conhecer quem Deus é. Porque ao ver o Filho, a gente vê o Pai. Então isso só vem com a clara compreensão das coisas espirituais, quando nós buscamos as coisas espirituais, quando nós nos empenhamos em nos alimentar das coisas espirituais, quando nós começamos a discernir e a buscar as coisas espirituais, quando isso começa a nos ser revelado, o entendimento, porque o Espírito Santo habita em nós. Veja só, não é Deus conosco, é Deus em nós. Não é Jesus conosco, é Cristo em nós. Ele habita em mim. Ele é o primeiro de uma série. Então, se Ele é Cristo, o que está sendo formado em mim é um Cristo. Então, veja bem, irmãos, entenda bem isso aí. Quanto mais eu busco as coisas espirituais, mais eu consigo discernir das coisas espirituais, mas eu consigo viver as coisas espirituais de forma natural, sem nenhum esforço, pelo auxílio da graça, onde a graça vai me educando, e eu então consigo viver isso nesse ambiente interno, mas eu vivo plenamente isso no ambiente externo. E ele vai dizer então, veja só, portanto, verso 1, se fostes ressuscitado com Cristo, se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, você nasceu com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Por quê? Verso 3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mas nós não temos essa consciência. Nós precisamos morrer, irmãos.
porque aquilo que não morre fica só. Esse homem carnal precisa morrer, para que então Cristo seja formado em mim, para que aquela nova criatura agora possa se manifestar como um filho de Deus verdadeiro. E aí eu paro de infantilidade, de achar que agora eu encontrei o abençoador para que ele possa resolver os meus problemas, os meus dilemas, e eu desfrutar das bênçãos de Deus. Eu agora tomo consciência com maturidade de que eu encontrei o abençoador e que ele me abençoa. Para quê? Para que eu possa partilhar isso. Porque Cristo, dando graças, partiu e depois comeu. A gente quer comer para depois partir. Primeiro nós. Então a gente acha que as bênçãos de Deus são para nós. E a gente não evolui, a gente não avança, e a gente não vai. Por quê? Porque a gente tem medo. Medo de quê? Medo de ficar sem. Mas o que Jesus vai falar isso ensinando seus discípulos? Ele vai dizer o seguinte: olha, quem tem medo são os gentios que não conhecem Deus. Vocês que conhecem Deus, pode ter certeza de uma coisa: os pássaros do céu têm alimento. Os lírios do campo nunca ficaram tão bonitos. Nenhum homem conseguiu se vestir tão bem. Mas o Pai não vai deixar faltar nada para vocês, porque vocês que são maus conseguem dar boas coisas aos seus filhos? Vocês que são maus não esperam nem seus filhos pedir, providenciam o alimento, quanto mais o Pai do céu. Então para que ter medo? Se eu sei quem Deus é, se buscando as coisas do alto eu começo a entender e compreender e ter uma relação com Deus, de maneira que minha fé, que eu já expliquei aqui, que fé não é algo que gera expectativa. Fé é uma certeza de confiança. Então eu conheço mais a Deus e eu confio que esse Deus vai prover o que eu precisar. Agora, essa fé também me ajuda a perder, me ajuda a entender que eu tenho que morrer. E essa fé me auxilia a morrer corretamente. Morrer em mim mesmo, para que o novo homem possa continuar, a nova criatura possa continuar vivendo e crescendo. Então ele vai dizer aqui, ó, o motivo de buscar as coisas do alto é porque vocês já morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Deus, com Cristo, juntamente com Cristo em Deus. Quando eu tenho consciência, quando eu busco as coisas do alto, minha mente é transformada, meu entendimento é transformado, eu passo agora a ter uma certa conduta, uma conduta correta, e eu começo agora a discernir as coisas de maneira que eu posso viver tanto aqui dentro, como principalmente lá fora, numa relação onde eu evidencio Deus, porque eu sou um cristão, eu sou um Cristo, eu sou um filho do Deus vivo. O que Deus deseja formar em nós é Cristo. São cristãos, são filhos como seus filhos. 1 João vai dizer o seguinte: olha que grande coisa te concede o Pai, que sejamos filhos de Deus, e de fato o somos. Nós não somos por direito, porque nós não conquistamos nada, mas somos de fato porque Ele nos concedeu isso. Nós somos filhos por adoção, irmãos, e somos filhos de fato. O que precisa ser formado em nós é Cristo. Se nós tivermos maturidade suficiente para entender que temos que estar disposto a perder, porque o nosso Cristo foi rasgado, foi cuspido, foi açoitado. O nosso Cristo foi crucificado. Mas a gente só quer o quê? As bênçãos de uma vida regalada. É assim que eu vou ser Cristo lá fora? Olha que o irmão Andrei, o pastor Andrei pregou aqui, ou melhor, compartilhou aqui.
na palavra de Deus. Que um culto racional, com entendimento, é o culto que compreende o quê? Vamos lá no texto. Romanos. Vamos lá, irmãos. Romanos capítulo 12. A partir do verso 3. Porque pela graça. É sempre pela graça. O que é a graça, irmãos? Um favor que Deus concede porque é generoso. Nós não merecemos. É pela graça, pela generosidade de Deus, pela bondade de Deus, pelo favor de Deus que nós não merecemos. É pela graça que me foi dado. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Você não precisa pensar mais que você é mais do que ninguém. Pelo contrário, você tem que pensar de você só o que convém. O que convém pensar de você? Que eu sou um miserável alcançado por uma graça maravilhosa, e que essa graça e que esse amor manifesto a mim me gerou agora como filho de Deus. Então não tem que pensar mais nada além disso. Como filho de Deus eu não vou usufruir das bênçãos de Deus. Como filho de Deus eu recebo as bênçãos para ser suprido, para que eu possa oferecer, para que eu possa partilhar. Então eu tenho as bênçãos de Deus, porque Deus é abençoador, para ser uma bênção. Para ser uma bênção na vida de todo aquele que necessita. De quem nós estamos dispostos a ser o próximo? A gente está disposto a ser o próximo de quem? Quem é que nós vamos interseccionar? Um caminho de quem a gente vai cruzar? Quem é que está precisando de Cristo para que eu possa ser Cristo na vida dele? Quem é que está precisando conhecer a Deus para que eu possa manifestar o Pai na vida dele? Sabe por que as esquinas estão cheias de frango? Porque não tem crente nas esquinas. Não tem crente interseccionando a vida do não crente, daquele que não conhece a Deus. Então eu preciso deixar de ser mais um na multidão evangélica que não tem maturidade para compreender, porque eu quero que esse Deus que agora eu conheci seja o Deus que soluciona os meus problemas. E eu vivo de qualquer maneira. E o tempo todo eu fico, me dá. Achando que Deus vai me dar o tempo todo. Mas quando eu busco as coisas do alto, lá de cima, de onde Cristo vive, porque eu entendo que agora eu já morri, porque agora eu morri em Cristo, eu estou crucificado com Cristo, eu não tenho velcro para sair de lá, não, eu estou pregado lá com Ele, crucificado com Ele lá. E essa casa humana que está posta na areia precisa realmente cair, morrer, acabar, para ser uma casa agora erguida por Deus na rocha que é Cristo, que está sendo formado na minha vida. Eu posso evidenciar Deus, e evidenciando Deus, as pessoas possam conhecer a Deus no relacionamento que eu tenho com Ele. A gente tem uma compreensão tão errada do Evangelho, porque a gente não medita nas verdades de Deus, que a gente faz de Deus, do nosso Deus, uma entidade do qual a gente presta culto. A gente idolatra o próprio Deus, porque Deus está em mim, irmãos, numa relação, onde eu me relaciono com Ele. Por isso que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, que a gente ora sem cessar, que a gente conversa com o Pai, que a gente tem uma relação com Ele. Ele não está aqui, né, para que eu possa acender uma vela e possa então fazer canções e ficar aqui orando e pedindo, diante dele me prostrando. Não.
Ele está em mim. É uma unidade, um mistério. O que Deus quer é replicar aquilo que Ele é em nós. Ele é um Deus em três, não é três deuses em um. É um Deus que tem uma unidade perfeita, de um relacionamento perfeito, e que faz de nós, Cristos aqui, ter um relacionamento perfeito. Quando eu digo perfeito, no sentido de completo, harmonioso. Por isso é sem defeito, é perfeito. Se você ler lá no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus está fazendo uma oração sacerdotal. Ele está falando: olha, Pai, glorifica aqui, para que eu possa ser um contigo, como tu és comigo, e para que eles possam ser um em nós. É um mistério de unidade, irmãos, que nós precisamos entender. Nós estamos desperdiçando algo mais precioso, a dádiva mais preciosa que Deus nos concede, que é o tempo. Passa dia, entra dia, sai semana, entra semana, mês, e vai, e a gente está vivendo aí como criança espiritual. E Deus quer para si um povo que o represente. Que o represente aonde? Na relação. Que o manifeste na vida relacional que nós temos com Ele. Então, portanto, se foste ressuscitado com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar em nós, então vós sereis manifestos com Ele em glória. A glória de Deus vai se expressar em nós, de maneira que Moisés manifestou essa glória se evidenciou em Moisés. Seu rosto brilhava, as pessoas não aguentavam olhar. Então ele vai dizer aqui, olha, quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é o que, irmãos? A nossa vida, né? Se manifestar, quando nós permitirmos que esse Cristo seja formado na nossa vida e ele se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele. De que maneira? Com poder? Não, com glória. O problema é que nós estamos atrás de poder, achando que o poder é que vai resolver tudo. Nós nos reunimos aqui porque a gente quer o quê? Poder de Deus. Mas Deus quer o quê? Revelar o quê? Através de nós, de um relacionamento, a sua glória. A autoridade, Jesus diz assim, ó, toda autoridade me foi dada. Ele não disse todo poder me foi dado. Ele disse toda autoridade me foi dada. Para manifestar o quê? A glória de Deus. Então a gente vai conseguir ser manifesto com Ele em glória. E aí ele então começa a orientar: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição. Como é que eu faço isso? Já disse, quando eu começo a desfrutar da graça, quando eu entendo que não é o meu esforço que vai mudar a minha vida de promíscuo, a minha vida de erros. Porque na verdade não tem relatividade aqui. Deus não está preocupado com relatividade, irmão, com aquilo que é certo ou errado. Deus não está preocupado com isso. A raiz do pecado, que é certo e não que é errado. A raiz do pecado está na presunção do acerto, porque a gente presume que está certo, e é por isso que a gente peca contra Deus, porque aquele que está fazendo a coisa errada tem muito mais chance de se arrepender e reconhecer quando ele descobrir que está errado, do que aquele que está fazendo ou que acha que está fazendo a coisa certa. Então o que é certo e errado aqui? A gente está relativizando as coisas. O ponto é a presunção do acerto, que endurece o coração em vez de quebrantá-lo e se render a Deus, reconhecendo
o seu pecado e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque 2 homens subiram ao templo, o que dizia se acertar, fazer tudo certinho, e o que reconheceu que estava errado. Quem desceu justificado? Quem reconheceu que estava errado. Quem se arrependeu, e arrependimento só é gerado diante de um reconhecimento do erro. Então eu não posso ter a presunção do acerto. Então como é que eu mudo essa vida, essa conduta de fazer coisas que não combinam com a essência de Deus, que não permitem que eu evidencie a essência de Deus? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a aparência do mal. A gente também tem outra compreensão errada, irmãos. A gente precisa meditar mais. Quando a Bíblia diz fugir da aparência do mal, ela está dizendo o quê? Para que a gente continue como Cristo. Porque quando a gente começa a deixar de ser Cristo, a gente se parece mais com um maligno. Mas quando eu começo a permitir ser Cristo, eu pareço mais com quem? Com Deus. Por isso eu evidencio Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai. Então, quando é que eu vou deixar aqui a aparência do mal? Essa aparência que eu tenho agora do maligno, porque é ele que faz esse tipo de coisa, né? Olha só, a natureza que a gente tem pecaminosa: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, mentira. Quem é o pai da mentira? Então a gente acha que fugir da aparência do mal é fugir da aparência do errado. A gente fica relativizando as coisas. É fugir de se parecer com o maligno e voltar a se parecer com Deus. Como é que eu me pareço com Deus? Quando eu busco as coisas do alto e o meu entendimento é transformado, e naturalmente agora eu começo a viver uma vida de santidade. Então a minha vida de santidade que eu vivo não é porque eu fiz algo para parecer santo. Porque eu sou santo, eu faço algo que evidencia quem eu sou. Então é uma questão de natureza e não de ordem. A minha natureza é espiritual. Quer ver só como é que a gente entende as coisas erradas, irmão? Para terminar aqui esse texto, né, e a compreensão dessas coisas que a gente está meditando aqui nessa noite. Em relação a questão do... Não era isso que eu ia falar não, mas me veio aqui à mente. Quando a gente vê na Bíblia Jesus curando o cego, quando a gente vê na Bíblia Jesus curando a mulher com fluxo de sangue, quando a gente olha para essa figura, esse retrato, a gente se encaixa em quem? Na pessoa de Jesus ou na pessoa do cego, ou na pessoa da mulher do fluxo de sangue, precisando de cura? Fala, irmãos, sem medo de errar. Na pessoa que está precisando de cura. É assim que a gente se vê, não é? Não é assim que a gente se vê? Então, quando a gente vê Jesus curando, né, o cego, ou curando a mulher no fluxo de sangue, a gente se vê nessa figura da pessoa que está recebendo cura. Amém. Nós fomos curados. Fomos curados? O cego não foi curado, a mulher do fluxo de sangue não foi curado. Até quando a gente vai ficar se vendo como alguém que precisa de cura? E não como Cristo, que oferece algo às pessoas. A cura de Deus às pessoas. Até quando? Até quando a gente vai continuar esperando receber algo para a nossa própria vida, para o nosso próprio proveito, para a nossa própria salvação? Porque é assim que a gente se vê, né? Encontrei o abençoador, encontrei aquele que pode me salvar dos meus problemas,
das minhas situações difíceis financeiras, aquele que vai me tirar do buraco, da derrota. Eu encontrei um Deus que vai ser por mim, no sentido de me abençoar. Até quando a gente vai ficar esperando de Deus a bênção para nós mesmos? Que a gente não vai crescer e entender que Deus nos abençoou para a gente ter o suficiente, a provisão necessária para repartir com aquele que necessita, para procurar alguém para ser próximo, em vez de ficar passando ao largo. Até quando a gente vai ficar se vendo como um necessitado, como um cego, como aquele que precisa de cura, de poder de Deus, e que reúne tudo isso somente para si? Se Jesus nos ensina na ceia, dizendo: este pão é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Tendo dado graças, partiu e compartilhou, e depois comeu. A ceia nos ensina tremendamente essa lição, de que gente madura, filho de Deus maduro, é aquele primeiro que compartilha e que depois come. Por quê? Porque tem fé, porque conhece Deus, porque se relaciona com Ele, porque busca as coisas lá do alto e teve entendimento de quem Ele é. E porque sabe quem Ele é, sabe que não vai faltar para Ele. Eu posso até, irmãos, prestem atenção, eu posso até não comer o pão, mas não vai me faltar o pão para partilhar. Eu posso até passar dias em que eu não tenho o que comer, mas não me faltará o pão para compartilhar com o outro, se eu for maduro o suficiente para entender o que Deus está fazendo através da minha vida como um Cristo, como um filho do Deus vivo, como alguém que agora não é carnal, mas já é e já entendeu que é espiritual, que foi nascido do Espírito, que nasceu de novo. Esse texto vai falar da unidade com Cristo, de como nós nos unimos a Ele, buscando as coisas do alto, transformando o nosso entendimento para viver uma vida agora de santidade, sem esforço, confiados na graça, entendendo que a graça nos conduz nessa novidade de vida, dia a dia, onde eu não estou mais preocupado comigo, porque se o meu mestre foi açoitado, eu também vou sofrer muitos arranhões nesse mundo, nessa vida, no dia a dia, mas eu vou vencer o mundo. Vou terminar com uma frase de Paulo que diz assim: olha, tenho por motivo de grande alegria o passar por diversas tribulações, pois eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Qual é a marca de Cristo que você tem na sua vida? São os bens que Ele te deu? Essas são as marcas que você tem para mostrar, para evidenciar para as pessoas? Ou você realmente tem por muita alegria passar por diversas tribulações? A gente sempre brincava, e a Michelle era uma pessoa que sempre mexia comigo em relação a isso. Falei: caramba, pastor, eu não consigo entender. Tudo acontece contigo. Eu não vou nem mais sair para lanchar com o Senhor, porque tudo acontece contigo, e tudo acontece comigo mesmo. Nem eu entendia isso. E eu brincava assim com ela: deve ser porque Deus entende que eu posso suportar essas coisas. Mas a gente tem agora uma compreensão espiritual de que a gente está disposto a pagar um preço para ser o Cristo de Deus na vida daquele que não conhece a Deus.
e evidenciar esse Deus maravilhoso, não mais com aquela vida de mentira, de ira, de prostituição, não, essas coisas já não nos seduz mais, porque buscando as coisas do alto, o meu entendimento foi transformado, o meu relacionamento foi restaurado, e agora eu sou a imagem de Deus, porque eu fui criado assim, essa é a minha natureza, imagem e semelhança de Deus. Eu sou um ser espiritual totalmente regenerado pelo Espírito. Imitando Cristo, eu vivo como Ele, sem nenhum esforço, só porque eu compreendi as coisas espirituais, porque eu busco elas como foco essencial da minha vida. E que mais? Claro, saio para a praia, eu assisto televisão, eu vejo filme, eu convido alguns amigos e irmãos para ir lá em casa tomar um café. Não nessa pandemia que não dá, né? Mas eu digo assim, eu também usufruo da vida, não do curso. Eu não me moldo ao curso deste mundo, mas eu usufruo daquilo que Deus preparou para mim, que está gemendo ainda, esperando o dia da redenção. Mas hoje eu vivo como um ser espiritual, e minha alegria nada pode tirar. A minha satisfação está plena em Cristo, independente se as coisas vão bem ou se vão mal. Eu tenho consciência de quem eu sou. Eu sou um Cristo em formação, e eu quero que Cristo seja formado em mim, para que com maturidade eu evidencie a glória desse Deus, um Deus que não quer evidenciar poder, um Deus que não quer manifestar poder, porque foi por isso que Judas se decepcionou, porque ele viu potencial em Jesus e ele queria que Jesus evidenciasse o quê? Poder. Mas Jesus evidenciou o quê? Autoridade. Autoridade. Ao obedecer o Pai até a morte, morte de cruz. Então o que ele diz para nós? Quem quiser ser meu discípulo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Cruz é lugar de morte. Nós temos que morrer. Esse ser carnal aqui precisa morrer. E ele só morre se nós buscarmos as coisas do alto, para termos entendimento e confiarmos na graça. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus maravilhoso, nós temos aqui, Senhor, sido desafiados a quebrar paradigmas, a repensarmos, Senhor, os valores e princípios do reino, porque nós muitas vezes somos facilmente, ó Deus, atraídos pelos princípios e valores desse mundo, mas quem é amigo desse mundo é inimigo de Deus, e nós não somos inimigos do Senhor, porque o Senhor já nos tornou os seus amigos. Aleluia! Obrigado, Senhor, por nos vivificar no entendimento, na compreensão dessas verdades, por nos fazer meditar de novo nisso, e compreendendo isso agora, gerando, ó Deus, a oportunidade de vivermos na prática isso, tanto aqui dentro, como lá fora, onde nós estivermos. Senhor, nos atrai para as coisas espirituais, nos atrai, Senhor, para discernirmos o alimento espiritual, para buscarmos as verdades do Senhor e meditarmos nela, pensarmos nela o tempo todo, para que, entendendo isso, nos apropriemos dessa verdade e isso transforme o nosso entendimento de maneira que agora, naturalmente, eu começo a viver uma outra postura, que eu entendi agora que é questão de natureza. Eu tenho uma natureza espiritual e por isso eu vivo como um ser espiritual. Eu vivo nessa terra, mas eu não sou daqui. É para a eternidade que eu vou. E vou cumprir os planos eternos do Senhor, porque o Senhor tem propósito na minha vida.
Que na próxima oportunidade possamos pensar nisso, Senhor, nos propósitos eternos do Senhor, na nossa missão como igreja, como corpo de Cristo, como uma pessoa que somos, onde o cabeça é Cristo e nós somos o seu corpo, uma pessoa. Essa é a nossa oração. Abençoa aqueles que estão em casa e abençoa o teu povo aqui reunido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe tremendamente a vida dos irmãos, em nome de Jesus, e que essa palavra possa realmente transformar o seu entendimento e a sua mente, te fazendo agora viver como um ser espiritual e ter uma postura nova diante de Deus e das coisas espirituais que estão diante de nós. Nós não vemos, mas pela fé temos a certeza de que elas existem e estão disponíveis para nós. Amém? Amém. Deus abençoe. O Ministério de Louvor, após o último louvor, nós vamos estar orando e impetrando a bênção. Vamos colocar de pé. Declarar que nós queremos ser santos, como o Senhor é. Purifica as minhas mãos, purifica o meu coração. Eu quero subir ao mais alto do monte, só pra te adorar. Minhas vestes eu mudarei, pra no lugar santíssimo entrar, onde tua glória me transformará. Senhor, há um desejo em meu coração, há uma voz que não quer calar. Eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu és. Eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu és. Purifica as minhas mãos, purifica meu coração. Eu quero subir ao mais alto do monte, só pra te adorar. Minhas vestes eu mudarei, pra no lugar santíssimo entrar, onde tua glória me transformará. Senhor, há um desejo em meu coração, há uma voz que não quer calar. Eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu és. Eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu és. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser santo como tu, santo como tu. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser santo como tu, santo como tu. Eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu és. Eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu és. Eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu. Eu quero ser santo como tu, eu quero ser santo como tu és.
Aleluia, glória a Deus. Eu vou convidar o pastor Alex, vou estar orando e pedir ao pastor que esteja impetrando a bênção. Pode vir aqui, pastor, por gentileza. É uma honra tê-lo conosco, uma pessoa que tem muito nosso carinho, nossa admiração. Está orando então, encerrando esse momento, e que o Senhor vos abençoe ao longo dessa semana. No próximo domingo possamos estar aqui mais uma vez para continuar e celebrar o nosso culto ao Senhor. Santo Deus, nós bendizemos ao Senhor por tudo que o Senhor falou conosco, ó Pai. Clamamos a Ti, ó Pai. Continua a nos ensinar, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos fazendo compreender as Tuas verdades, ó Pai, nos faça, ó Pai, então conseguir caminhar diante das Tuas verdades, ó Pai. Deus, que possamos, ó Pai, mais do que ter a convicção de como fazer, que possamos, ó Pai, glorificar o Teu nome com nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, santifica-nos, ó Pai, para que Teu nome seja glorificado, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a bendizer ao Senhor com não somente os nossos lábios, ó Pai, mas com as nossas vidas, ó Pai. E que então, Pai, vendo Cristo em nós, o Senhor seja glorificado e vidas sejam transformadas, ó Pai, para que o Teu nome então seja glorificado assim também. Nós Te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito e bendizemos ao Senhor. Abençoa, ó Pai, os nossos irmãos, ó Pai, que não têm podido vir, aqueles, ó Pai, que, Senhor, têm optado, ó Pai, por causa dessa pandemia e ainda não vir. Que Tua graça, ó Pai, e o Teu amor estejam os abençoando ali, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, cada pai de família, cada trabalhador, ó Deus, que tem saído às ruas, ó Pai, para ganhar o seu ganha-pão, Pai, em nome de Jesus, continua com Tuas mãos estendidas, nos protegendo, ó Pai, de todo o nosso mal, de todo esse mal que tem assolado, ó Pai, nesse momento. Deus, em nome de Jesus, nós Te entregamos as nossas vidas, crendo, ó Pai, que Tu és o nosso Deus, e nós, ó Pai, somos os Teus filhos, no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu doce e poderoso Espírito esteja com todos nós, queridos irmãos, aqui da Igreja Evangélica Congregacional em Coroa Grande, e também com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje para tudo sempre. Todos digam amém. Glória a Deus. Deus em paz.